Você é calvinista ou arminiano? É muito provável que você já tenha escutado e também feito essa pergunta. Principalmente se você já fez algum seminário livre, se você já fez ou faz alguma faculdade de teologia, e mesmo que não seja o caso, muitas pessoas têm essa preocupação de querer saber se a pessoa é calvinista ou arminiana. Hoje é dia da gente falar um pouquinho mais sobre Jacó Armínio, um dos grandes expoentes da teologia, principalmente no período da modernidade, logo após de João Calvino, e nós vamos falar logo após eu lhe fazer um convite muito importante. Você sabe que esse nosso canal é uma iniciativa própria e por isso nós precisamos do seu apoio, do seu auxílio para produzirmos cada vez mais, para produzirmos cada vez melhor e continuarmos oferecendo para você um conteúdo de qualidade, um conteúdo acessível, um conteúdo com critério acadêmico, porque essa é a nossa preocupação e a nossa maneira de respeitar você que nos acompanha. Então, nós lhe pedimos que faça uma contribuição espontânea para esse canal. Você pode fazer uma contribuição do valor que você quiser e puder. E para isso tem a nossa chave Pix, que é o e-mail pelo qual você também faz contato com esse canal. Se você usar a nossa chave Pix, que é o e-mail que está aparecendo aqui na tela, você poderá fazer uma contribuição com o valor que você quiser e certamente essa contribuição será muito válida, muito útil e muito incentivadora para a continuidade do trabalho do nosso canal. Jacó Armínio foi um grande teólogo, um grande pensador holandês que viveu no século XVII. E voltando àquela pergunta, àquela provocação que eu fiz no início, muitas pessoas no Brasil tentam forçar a barra criando um drama, criando um conflito entre João Calvino e Jacó Armínio. Esse conflito não foi criado no Brasil. Esse conflito tem sido estendido no Brasil, tem sido acirrado no Brasil, porque em vários outros lugares do mundo essa é uma questão que nem aparece mais. E quando começou também na história da teologia, não foi uma briga provocada diretamente por Calvino, evidentemente que não, porque ele viveu antes, e nem tampouco por Jacó Armínio. Pelo contrário, essa briga ela foi provocada pelos seguidores de ambos. Não sei se você sabe, mas é muito comum na história do cristianismo e até de outros movimentos que os seguidores dos fundadores deem contornos muito mais extremos, muito mais acirrados e até desvirtuados do que os seus fundadores fizeram. Por exemplo, o próprio cristianismo é um com Jesus e é outro sem Jesus na liderança dos seus discípulos. O calvinismo e o arminianismo também têm essas características. Existiram e existem até hoje seguidores, simpatizantes das ideias, da doutrina, tanto de Calvino quanto de Armínio, que deram contornos muito mais extremistas, muito mais acirrados, que eles mesmos não deram e que desvirtuaram os seus ensinamentos e falaram coisas que tanto Calvino quanto Armínio não falaram. Uma das artificialidades dos seguidores é essa briga interminável entre Armínio e Calvino. E eu tenho falado por aqui que essa é uma briga artificial, que não leva a lugar nenhum, porque tanto um quanto o outro foram dois grandes pensadores que ainda teriam muito que acrescentar nos nossos estudos e na nossa reflexão. E um outro alerta que eu sempre tenho feito por aqui é que essa briga já foi superada na teologia há muito tempo e a teologia contemporânea, a teologia que continua sendo produzida, já tem elementos muito mais profundos, amadurecidos, que vão muito além
das propostas iniciais de Calvino e de Armínio, e por isso, na academia, no lugar que se estuda com seriedade a teologia, essa briga nem passa pela pauta dos estudos teológicos atuais. Cada um é fruto do seu tempo, e quanto mais o tempo passa e quanto mais se continua produzindo teologia, maior profundidade e qualidade, maiores condições de ir além as gerações seguintes têm que nas gerações anteriores. E isso não tira, evidentemente, o mérito tanto de Calvino quanto de Armínio. É importante também que a gente diga que a teologia de Calvino está mais presente nas igrejas chamadas reformadas, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana e muitas igrejas batistas. Já os ensinamentos de Jacó Armínio está muito mais presente nas igrejas de tendência e de tradição pentecostal, como, por exemplo, a Assembleia de Deus. Então, por esse motivo, são denominações numerosas e representativas aqui no Brasil, ainda aparece essa discussão por aqui. O Jacó Armínio nasceu numa cidade holandesa no ano de 1560. E a época em que o Armínio nasceu, a Holanda vivia um momento político bastante complicado, porque ela estava em guerra com a Espanha. A Espanha chegou a dominar a Holanda durante um tempo e houve um período de muitos conflitos, de muitas batalhas entre esses dois países. Tanto é que os pais de Armínio morreram quando ele ainda era uma criança de 8, 9 anos de idade, por conta desses conflitos entre a Espanha e a Holanda. E o Jacó Armínio passou, então, a ser cuidado, a ser tutelado por um tio que percebeu nele uma capacidade intelectual diferenciada e resolveu investir no Armínio e nos seus estudos. O Armínio estudou nas universidades de Leiden e em Genebra, e em Genebra já era um importante centro de estudos da teologia calvinista. O Armínio não se espantou com a teologia calvinista como muitos costumam pensar. Ele foi aluno direto de Teodoro Beza, que foi um discípulo direto e um dos fundadores da Academia de Genebra, e aprendeu o calvinismo, a predestinação, as principais doutrinas do calvinismo com o Teodoro Beza. E, em princípio, o Armínio achou interessante, o Armínio começou a sua formação como um calvinista, sob as orientações do Teodoro Beza. Mas, alguns anos depois, ele retornou para a Holanda. O cenário da igreja holandesa era também acirrado entre o calvinismo, entre as influências religiosas católicas da Espanha naquele território, e o Jacó Armínio começa a ensinar predestinação com um teólogo holandês que era seu contemporâneo, que estava tendo alguns ensinamentos que eram diferentes daquilo que Calvino tinha ensinado. Em princípio, o Armínio quis refutar as doutrinas desse pensador, mas ao estudar os seus argumentos, o Armínio percebeu que ele tinha bastante razão no que ele dizia e tinha bastante coerência em muitos pontos que ele ensinava, e isso fez com que o Jacó Armínio repensasse alguns pontos do seu ensinamento, alguns pontos da teologia que ele tinha recebido lá na Academia de Genebra. Aliás, essa é uma dica muito importante do Armínio. Não é porque uma pessoa pensa diferente de nós que ela deve ser demonizada pela gente. Quando ela pensa com seriedade e faz isso de modo criterioso, nós devemos, no mínimo, ouvi-la, no mínimo, tentar entender os seus argumentos. Se vai concordar ou não, é outro ponto, mas a discordância não pode ser um fator que me leve a desrespeitar uma pessoa e os seus pensamentos quando são feitos de modo sério e de modo aprofundado. O Jacó Armínio começa a se distanciar do calvinismo que ele recebeu na Academia de Genebra, e isso começa a lhe render algumas perseguições por parte da academia e da igreja na Holanda naquele cenário,
Cenário esse que era majoritariamente calvinista. No ano de 1603, o Armínio começou a ensinar na faculdade de Leiden, na Holanda, e ele foi perseguido juntamente com os seus simpatizantes por um homem chamado Francisco Gomaro, que era um teólogo calvinista e de muita influência naquele cenário holandês do período de Armínio. Essa perseguição ela foi bastante acirrada e Armínio teve que se dedicar muito à perseguição que ele vinha sofrendo e ele foi capaz, evidentemente, de elaborar uma teologia bastante original, sem desprezar o que ele havia recebido, sem desprezar aquilo que ele havia estudado da tradição da teologia, da tradição da igreja, que é um ponto bastante importante do nosso exercício teológico, mas o Armínio começou a ser um pensador original e um pensador que não apenas reproduzia aquilo que ele tinha aprendido do calvinismo através do Teodoro Beza. O Armínio ele veio a falecer de um modo muito precoce, morreu antes de ver os desdobramentos daquele conflito teológico que havia se desenvolvido entre ele e o Francisco Gomaro. Ele morreu em 1609, com apenas 49 anos de idade, e mesmo assim foi capaz de deixar um legado teológico e também político na Holanda bastante considerável. E os seus seguidores deram continuidade aos seus pensamentos, como também sofreram a continuidade das perseguições que o Armínio começava a sofrer na sua época. Em 1610, 46 pastores fizeram um manifesto diante das perseguições teológicas e políticas que vinham sofrendo na Holanda, e esse manifesto ficou conhecido como Remonstrantia. Os remonstrantes foi o nome pelo qual foram conhecidos os seguidores de Jacó Armínio a partir de 1610, quando o próprio Armínio já havia falecido. E depois também houve na Holanda o chamado Sínodo de Dort, que reuniu grande parte da liderança da igreja holandesa e majoritariamente essa liderança era calvinista, e o Sínodo de Dort veio a condenar o arminianismo, os remonstrantes e os ensinamentos que o Armínio havia produzido naquele período. No século seguinte, no século XVIII, o Armínio vai encontrar alguém, um pensador importante da Inglaterra, chamado John Wesley, que vai se interessar muito pelos ensinamentos de Armínio. E John Wesley não foi um arminiano clássico, como muitos querem dizer, porque o John Wesley produziu uma teologia também muito independente, muito original, também, claro, dialogando com a tradição da igreja e também com influências do Jacó Armínio. Mas falar sobre John Wesley é um assunto que nós faremos numa outra ocasião, porque também é muito importante que a gente fale dos principais pontos da teologia arminiana, que até hoje estão presentes na maioria das igrejas, principalmente de tradição pentecostal, que é o ramo majoritário do protestantismo aqui no Brasil. Agora, se você quiser saber mais sobre os principais pontos da teologia de Armínio, você deve comentar aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, e escrever Teologia Arminiana. Se nós tivermos aí pelo menos uns 20 comentários, pelo menos 20 pessoas que escrevam a chave Teologia Arminiana, nós produziremos um vídeo apresentando os principais pontos da teologia arminiana, essa corrente teológica muito importante, que ainda tem muita influência em nossos tempos e que vale a pena conhecermos um pouco mais a respeito. Então, não deixe de comentar aqui no vídeo Teologia Arminiana. Nós vamos encerrando esse vídeo, também fazendo a você um convite de você se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita do canal, faça sua inscrição e deixe o like para o conteúdo que você acabou de ouvir. Quem sabe também você não pode compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais,
nos seus grupos de WhatsApp, que com certeza você vai ajudar pessoas interessadas em aprender mais de teologia com esse conteúdo e também, claro, vai ajudar a divulgação e o crescimento desse canal. No mais, nós vamos nos despedindo por aqui. Fique atento, fique atenta, porque toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo estreando aqui no nosso canal. Se além de se inscrever, você ativar as notificações, você sempre será avisado e avisada e não vai perder nenhum conteúdo produzido por aqui. Um grande abraço a todos e todas, fiquem bem e até o próximo vídeo.